Nizam, falar da influência que se tem na minha vida profissional iria tomar todo o tempo da nossa conversa. Você sabe da importância, da reverência, do carinho, e acho que eu não posso tomar todo esse tempo. Mas, fundamentalmente, o que eu gostaria de dizer para você, e você sabe disso, é que eu gosto muito de você. Você é uma pessoa que eu sempre me tratou com generosidade, com carinho, com humor. Então eu fico muito confortável de a gente ter mais esse papo. A gente começou a nossa trajetória praticamente juntos. Me lembro quando se lançou a DM9, tivemos um jantar em conjunto. Então, Nizam, pô, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado por me Prazer é receber. tudo meu. Então tá, eu queria começar essa conversa, Nizam, para você contar um pouco da tua infância e como ela te moldou. Né? Isso é uma pergunta perfeita para a história da minha vida. Quer dizer, eu acho que a minha infância e o lugar onde eu nasci e o perfil de avô, de avó, de pai, de mãe, foi fundamental. Eu nasci no Centro Histórico de Salvador, no Pelourinho. Né? Hoje, o Centro Histórico de Salvador, ali o Pelourinho e regiões, está sendo modernizado. Mas, na época, e ainda continua sendo em larga escala, é um lugar da classe média baixa. Tá? Então, só para você entender, meu pai era assessorista, conheceu minha mãe no elevador. Ele veio do sertão da Bahia, tá? E foi fazer, na época, o curso de madureza, né? Que é aquele que era Substituiu o velho colegial. Né? Isso, era um anabolizante, né? Para você poder fazer a faculdade. E como ele queria ser, como é que se diz, entrar em medicina, tá? Ele escolheu ser assessorista porque é o lugar onde ele podia estudar. Assessorista do Ministério da Fazenda. Lá ele conheceu minha mãe. Então, veja, eu tinha um avô comunista, né? Avô comunista, foi preso várias vezes. Minha mãe também era comunista, depois vou te contar que nós tivemos que ir para Londres. Meu pai foi fazer um doutorado e ela teve que ir também porque ela ia ser presa, em 68. Então, eu venho de um núcleo, assim, de igrejas barrocas e católicas na frente. No convento, na frente da minha casa, os holandeses, em 1625, assinaram a retirada da Bahia e do Brasil, a rendição. Tá? Então, é um lugar cheio de utopias, né? A utopia comunista, marxista, tá certo? Meus tios, irmãos da minha mãe, curiosamente, são todos militares. Então, em casa, eu morava com a subversão e a repressão. E meu avô me botou para ler tudo. Tudo. Então, muito dessas coisas que eu tenho, eu sou um leitor voraz, vem por influência dele. Não é à toa que ele está aqui. Ó. Esse cara é meu avô. Tá? Então, são coisas moldadas assim de que eu sempre digo, eu ganhei uma loteria genética. Eu ganhei uma loteria genética com isso, porque não tem como você nascer naquele lugar, tá? E você não ser preenchido, né, pela cultura do Brasil. Claro. Tá? Então, isso me deu uma capacidade de falar com o povo que eu vim dele. E dele nunca sair. E também da cultura, assim, vizinho à minha casa, assim, pouco, sei lá, 100, 200 metros, era a casa do Castro Alves, demolida, mas o lugar era cheio dessas referências, entendeu? Então, eu acho que isso tem um papel decisivo do ponto de vista de cabeça, de como eu penso. Por que eu gosto tanto de ver a novela das 6? Agora, a Nobreza do Amor, tá um espetáculo. Por quê? Porque o Brasil real está ali.
Ali não está o Brasil Walk, não está o Brasil aqui da nossa bolha. Ali tem o padre, né? Tem a loja dos gringos, né? Árabes. Outro lado da minha família é libanês. E ali está o Brasil real. E é com esse país que eu falo. Sem esquecer que Bahia é a mãe do Brasil, né? É. Por isso que o Brasil gosta tanto da Bahia, porque eles voltam para casa, entendeu? A Bahia perfeito. nasceu, o Brasil nasceu na Bahia. Então, essa energia que as pessoas não conseguem explicar é porque a Bahia é toda essa contradição do racismo, da presença assim bárbara do português, do estrangeiro, mas também a miscigenação que aconteceu em fruto disso. Claro. Eu nasci ansioso. Eu era uma criança asmática, aí na adolescência eu curei, aí lá pelos meus 20 e tantos anos eu desenvolvi uma síndrome do pânico, não tinha o diagnóstico, e eu também não fazia análise naquela época, apesar de ter feito por mais de 30 anos, mas eu tinha um acupunturista que me resolvia as coisas. Só para contar essa história da ansiedade, que ela é divertida. Eu estava num almoço de domingo da família da minha mulher, na época minha namorada, e o vô dela, um polonês que se dizia leitor de mãos, tomou algumas no almoço e disse: eu vou ler tua mão. Eu já comecei a tremer. E ele pegou e disse assim: deixa eu ver tua linha da vida. Você vai morrer com 27 anos. Porra, eu entrei em pânico, liguei para o meu acupunturista. Porra, você tem que me atender agora. Mas é domingo, você tem que me atender. E lá fui, ele me atendeu. Eu contei a história para ele, ele deu uma solução brilhante. Ele olhou, disse: deixa eu ver a tua linha da mão. Não, vamos mudar isso. Pegou um canivete e cortou a linha da vida. E a gente está vivo Muito até bom. hoje. Eu queria saber qual é a tua relação com a ansiedade, aonde ela te ajuda e aonde ela te atrapalha. Bom, veja, eu sempre fui uma pessoa ansiosa e continuo sendo, só que hoje eu controlo ela, né? Então, todos os problemas que eu tive rasgaram a minha linha da vida, entendeu? No sentido pejorativo, e eu fui lá e recosturei elas. Os meus problemas não são originais. Só quero te lembrar que o Washington um dia me contou uma estatística que o terceiro grupo de pessoas mais infartadas são os publicitários, tá? O primeiro é garçom. Jornalista em segundo, Isso, né? Então, nosso trabalho, onde tudo é para ontem, gera isso. Se você é ansioso, você já... Então, veja, mas ao mesmo tempo, essa alegria que eu tenho hoje, essa paz que eu tenho hoje, é tudo conquistado. Tem gente que já recebeu isso, né? Claro. Já veio com isso no corpo. O Marcelo Serpa, por exemplo, não só é um cara muito bem resolvido, mas desde que eu conheci Marcelo Serpa, ele sempre teve um trabalho, né, de reduzir, além da natureza dele, tá, de reduzir e se cuidar. Surf, análise e tal. Então, o que eu acho é o seguinte, a minha ansiedade, eu falei para você de que eu tive uma loteria genética, tá? Mas você também tem as coisas que você herda. Então, eu só cheguei até aqui me reinventando porque eu cuidei, e cuidei profissionalmente. Eu sou um cara que sai muito pouco de noite. Ontem eu fui dormir 8 horas, 8h30, sabe? Então, eu fiz trocas na minha vida. Eu acho que essas trocas foram importantes. Você deixou de ser ansioso? Não. Você deixou de ter pensamentos ruminantes? Não. Você pensou de só ficar pensando no passado e no futuro? Não. Só que agora eu administro com análise, com provas. Eu comecei a fazer corrida, depois fiz
triatlo, depois eu fiz 4 maratonas, aliás, 3 seguidas em 2 anos, né? Então, quando você estabelece essa rotina, tá? Agora mesmo passei a usar aquele CPAP, né? Sim. O problema de que você acorda de noite. Então, enfim, é você se cuidar para você, como é que se diz, não ficar determinado com o que você teve, né? Porque não tem só bônus, tem ônus. E aí você tem que se reinventar também. Aliás, você me deu de presente o Edu, né? Exatamente. que tem me ajudado muito. Entre o Natal e Réveillon de 2020, você escreveu um artigo incrível na Folha, e eu me lembro de ter lido, eu estava na praia e imediatamente te mandei uma mensagem dizendo obrigado por ter escrito isso. Né, eu precisava. E ali você revisitou aquela transição pós-bariátrica, aquela fase, não chegou a ser, mas lidando com pré-alcoolismo. Isso. Mas com uma vida plena. E aí o teu psiquiatra te fez a grande pergunta, né? Você aguenta ser feliz? Você poderia revisitar isso? Porque, veja, eu acho que muitas das coisas que eu conquistei, isso é porque eu bati na lona, tá? E estou acompanhado, bem acompanhado de quem já bateu na lona, né? Aliás, todos esses caras que você viu aí fora, eles não eram exatamente pessoas padrão, né? E foram pessoas que se superaram, tá certo? Churchill, a expressão da depressão, the big black dog, é dele, tá? Santa Teresa dizia que é minha santa protetora, tinha depressão, foi curada por Nossa Senhora do Sorriso. Enfim, o Freud, um pai que quase destruiu a filha. Então, Isso é ser humano. É os seres humanos, entendeu? Tá? Então, aqui, o que eu acho é que você tem que organizar essa história, tá? E esse bater na lona, ele te dá um poder, porque tem 2 opções, né? Uma é se destruir e a outra é se reconstruir. Eu acho que essa opção foi o que eu fiz. Mas nós vivemos na era de que nunca é o suficiente. Nunca é. Então você chega aqui, você faz esse patrimônio e você estabelece uma nova meta. Você ganha tudo no Festival de Cannes, aí você fica pensando como você vai ganhar o próximo. Eu nunca fui feliz em Cannes. Olha. Eu nunca. Porque ganhando tudo. Ganhando tudo, mas eu já ficava sofrendo se eu ia ter a mesma performance do ano que vem. Então, todo o trabalho disto, né, feito e cotidianamente, é um trabalho de você estabelecer aquilo que para mim é fundamental. O que é suficiente? Você estabeleceu isso ou essa inquietude permanece? Não, veja, isso é uma construção todo dia. O Arthur falou para mim, ele me viu reconstruindo, e essa é a pergunta dele. Ele pare de inventar. Você aguenta ser feliz? Essa é o raciocínio dessa pergunta. Mas é incrível isso. Não é? E isso é constante. O maior... Olha, tem um livro maravilhoso que é um livro sobre inteligência financeira. Tá? E o primeiro capítulo é Enough, suficiente. Do Morgan? Eu não sei quem é o autor. Acho que sim. Mas é uma beleza esse livro. E aí ele reporta uma conversa de um cara, assim como a gente, tá? E ele estava numa festa de um bilionário. Tá? E o cara provocou ele, um amigo. Não lhe incomoda que esse bilionário ganhou hoje mais do que você já ganhou na sua vida inteira? Ele falou, não, porque eu tenho uma coisa que ele jamais terá, o suficiente. Para ele nunca será o suficiente. Sim. Então, se você não estabelecer o suficiente, né, isso não significa que você seja acomodado. Não. Mas o negócio, o que o Guerra está falando é que você chegou aqui, já sofreu o que não está ali, tá?
enfim, é você ficar inventando história, entendeu? É uma coisa em relação ao futuro, né? É. A gente não deixa E de pra curtir o isso- presente para... Isso daí tem um truque muito bom. Se envolva com a vida. Sabe, você bota uma agenda atrás do outro, você não vai ficar ali pensando. Sim. Claro que você vai ter dia que não tem. Sim. Você tomou uma porrada e tal, mas o problema é quando a gente sofre, quando não tem nada. Entendeu? Então, é isso. Você aguenta ser feliz, é isso. É muito bom. E ali você tinha passado um processo de bariátrica. Sim. A bariátrica, graças a Deus que chegou o Monjaro. A bariátrica é um dos maiores perigos que existem, porque 30% das pessoas que fazem a bariátrica têm problemas sérios de compulsão. Um vão para o álcool, outro para jogo, outros vão para consumo enlouquecido, entendeu? Porque é simples, você tranca uma porta, abre-se outra. Lógico. Tá? Então, eu acho que o que foi incrível é como superar isto. Porque o Arthur, ele fala o seguinte, Nizam, toda hora chega uma pessoa e fala assim, eu quero aquele tratamento do Nizam. Aí ele fala assim, eu quero vir aqui 4, 5 meses e entrar... Ele falou, o quê? Ele está fazendo isso há 10, entendeu? E o que foi gostoso é que nós fizemos este livro. Sim. E este livro já tem 80 mil cópias. Ajudando muita gente. Muita gente. O Mário Quintana, ele dizia que o essencial não é ter respostas certas, mas fazer as perguntas certas. Com certeza. Quais perguntas que mais te acompanham hoje? Olha, para mim, eu gosto muito de pensar no meu obituário. Olha. O que vai ser escrito? E isso é um exercício bom. Ele parece mórbido, mas ele não é. É o que vai contar sobre sua vida. Entendeu? E isso, para mim, é um exercício bom, sabe? Eu tenho uma música... como é que se diz? Tem uma música linda do Bach, que é Come Sweet Death. Eu rezo muito de manhã, muito. Faz parte da minha rotina, entendeu? E eu sempre penso nessas coisas, não no sentido mórbido. Não, mas acho que para você ter uma vida plena, você tem que saber que ela vai... É isso, né? você tem que ir construindo a melhor versão de você, entendeu? Então, por exemplo, eu agora ganhei um cachorro da minha mulher. Nossa, é uma coisa incrível ter um cachorrinho, entendeu? Eu sou carente, ele fica comigo o tempo todo. Então, essa construção dessa pessoa... Essa é a pergunta que você faz, então, em um exercício do obituário. E como vai ser escrito, entendeu? Sim. E é interessante que eu já me matei várias vezes. Eu acho que a vida é um processo de peeling, tirando as suas coisas, e de reencarnações. Por isso que meus amigos me chamam de Fênix. Há muitos anos. Porque montando as coisas, né? E redesenhando, porque o futuro só é por isso. Sabe como é que se diz? Aprendi com as primaveras, me cortar toda e voltar sempre inteira, né? Então, é isso. E você falou que reza todo dia, tem aí uma relação cristã, tem uma relação com o candomblé, tem uma relação com a fé, na verdade. É isso. Né? Com o divino. Como é essa relação com o divino? Ela vem desde sempre, ela cresceu sempre. Lembre-se que meu avô era comunista. Sim. E minha avó era uma libanesa católica. Tá? Então, eu fui criado nisso, num homem que não acreditava em Deus, mas era profundamente... era um mar de compaixão de todos esses valores espirituais. E minha avó, que era profundamente católica, mas trazia curandeiras para ficar passando coisa. Então não dá para você ser incólume da Bahia. Não tem porquê. Porque a Bahia é isso, tá? E algumas coisas incríveis aconteceram na minha vida. Eu entrei no Gantuá, sabe quem me levou para o Gantuá? Washington Oliveto. Olha! Que tal? Né?
A Luísa Oliveira, na época casada com Washington, ela se dava muito com o pessoal do Gantuá, e houve um problema no telhado. E ela me pediu, você pode ajudar a reconstruir o telhado? E eu fui lá reconstruir o telhado, mas foi o telhado que reconstruiu minha vida, entendeu? Então, eu não tenho problema com essas definições. Eu sou católico. Eu sou católico. Mãe Menininha também dizia isso. Eu sou católico. O terreiro do Gantuá tem um padre chamado Padre Lázaro. A Bahia tem o centro dessa mistura, sincretismo, que é a né? Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Tá? Então, tem Jorge Amado e eu eram muito amigos, e ele tem uma frase maravilhosa que ele falou para o Caetano, depois o Caetano botou na música: quem é ateu e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar. Então, eu acho que essa mistura, ela está em mim, né? Por exemplo, veja, eu acordo, rezo o Shema Israel. Depois, eu entro nos apps protestantes, porque eles explicam melhor o Evangelho. Hoje eu entendo muito do Antigo Testamento e do Evangelho por causa dos apps protestantes. Porque a igreja, ela fala por cima, aí ela fica falando aquelas coisas que são conselhos e tal, mas os apps e o Antigo Testamento, eles fundamentam o porquê daquelas coisas. O porquê daquelas coisas, tá? E, claro que sou da Bahia, então, sabe, essa coisa do candomblé, do orixá, ele permeia a minha vida, entendeu? E eu gosto disso. Além desse processo meditativo, porque, na verdade, você, ao fazer essa leitura desde cedo, essas preces também passa... E de noite escrever seu diário. Toda noite? Você escreve, sei lá, não precisa nem ser uma página, 3, 4 coisas, entendeu? Eu escrevo. Ontem eu falei um negócio mal colocado para minha filha. Eu não devia ter feito isto. Mas não é só ficar se chicoteando. Sim. Entendeu? Eu agora comecei a usar o CPAP, né? Falo assim, nossa, outra noite foi muito boa, conquista. Então você vai... E tem uma coisa muito boa. É você dar nota ao seu dia. Como foi o dia? Olha. E aí você vai descobrir que a felicidade é 7. Porque desde quando nasce seu filho, é quando é uma coisa... A vida é 7, entendeu? Se tirar 7 todo dia, está muito bom. Entendeu? Então ficar esperando que esteja tudo direito e 10 é coisa de maluco. Não precisa. Não, é inatingível. Pior do que não precisa. Sabe, é uma coisa assim. E isso é uma disciplina tua ou você... Disciplina. Eu sou super disciplinado. Não era, né? Sim. Lembre-se que eu... E uma disciplina saudável. Saudável. Tanto que à noite eu estou lendo o livro dos primeiros 50 anos da Apple, mas, ao mesmo tempo, eu tenho livros budistas que vão falando do hoje, né? Enfim, é isso. Maravilha. Tem uma história de um pensador que é o Campbell, Joseph Campbell, que eu gosto muito. Ele estava conversando com um super empresário americano de escala mundial. O cara já estava com uma boa idade. E esse empresário, assim, num momento de muita sinceridade, ele disse que a vida dele era como se ele tivesse tido o desafio de subir uma escada enorme. Quando ele chegou no topo, ele percebeu uma coisa muito desconcertante. Ele tinha apoiado essa escada na parede errada. Eu acho que essa história conversa muito com a vida de muitos de nós, assim, com um processo meio inescapável da gente esperar que algumas coisas externas preencham lugares internos. Queria saber de você, qual parede você sente ser a mais verdadeira
e a mais confiável para apoiar a tua escada? Bom, veja bem, eu alternei essas paredes, né? Alternei essas paredes. Mas uma coisa, o Truman Capote tem um livro terrível chamado Unanswered Prayers, né? E a coisa mais, uma das coisas mais interessantes, e eu escrevo isso no meu livrinho de orações, né? Eu escrevo isso. E eu fico relendo, porque eu vou mudando eles, né? Porque acaba. Sim. E aí eu releio um monte de coisas que eu pedi a Deus. E graças a Deus ele não me atendeu. Eu teria me ferrado, claro, entendeu? Claro. Então, a vida é isso, né? Quer dizer, ela pode mudar. Semana retrasada eu fiz um check-up. Bom, aí o meu cardiologista falou, ó, tá com um problema aqui na sua artéria principal. Eu tive que fazer um cateterismo. Aquele século entre o que ele me falou e o final do cateterismo, você tem tempo à vontade para pensar. Então você fala assim para mim, olha, se aqui for um negócio complicado, que bela vida. Ah, que bom ter essa sensação, né? Cheia de problemas e tal, mas Fernanda Montenegro fala, ela fala, eu sou a melhor versão do que eu poderia ser. Tá? Então, dentro do meu estoque de habilidades e de insuficiências, eu estou fazendo agora o melhor que eu posso ser. Claro que tem muita coisa, você não pode parar de mudar, de aprender. Então, e por isso que você precisa dos outros seres humanos. E essa gratidão que você teve nesse momento veio acompanhado de algum medo ou não? Todo dia. Sim. Todo dia. Como é isso? Porque, escuta, todo dia eu tenho, veja bem, eu não trabalho num setor tranquilo. Sim. Primeiro, eu tenho uma deficiência da qual eu nunca me livrarei. Toda vez que eu começo o trabalho, eu acho que eu não vou conseguir. Mas é verdade. Eu acredito perfeitamente. Então eu puxo, eu sofro, não sei o que lá, e depois eu resolvo. Tá? Então eu acho que, sabe que hoje em dia, sabe o que eu faço? Para não ficar só pensando nas coisas, eu faço. Sempre fez, né? Eu enrolo isso, entendeu? Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, coisas boas, tá? Não sabe, de manhã eu acordo, leio minhas coisas, saio para o meu exercício, né? Agora eu estou chegando mais cedo porque está perto de Copa, essas coisas e tal. Mas chego aqui 9h30, 10 horas, eu trabalho muito, muito, até porque eu não me vejo nunca um cara parando. Eu posso achar outras coisas para fazer, como fiz, né? Claro. Mas, então, o que eu acho é que você tem que enganar a criança medrosa que tem em você, entendeu? Dá uma bola para ela, para alguma coisa, e você é bom. E dos teus projetos atuais, qual que te motiva mais atualmente? Olha aqui, o que eu acho bacana, meus amigos me chamam de Fênix. Sim. Né? Então, se você olhar, eu era um redator da Bahia, estava no topo do mercado da Bahia, eu fui para o Rio de Janeiro, entrei no final da fila. Né? Fui morar na Tijuca, com o Chico Abré que me levou para lá, morei num quarto, dividi o quarto com o filho dele, comecei numa agência do filho do Chacrinha, chamado Flori, sabe? E aí comecei a me destacar, o Chico Abré foi ser o diretor de criação na Arteplan e me levou. Aí eu fui, era um mercado, o Rio nunca foi um mercado muito forte, embora naquela época fosse muito melhor do que hoje. E aí eu fiz a campanha da Caixa Econômica Federal. Eu lembro. Tá? Aí o Washington Oliveto estava no júri e eu ganhei os 2 grandes prêmios eu ganhei. E muito influenciado também para o Washington. Vim para São Paulo de ônibus, aqui cheguei de ônibus, mostrei a minha pasta para todos os caras do mercado. Ninguém me deu bola. Um dia estou no Rio e liga a seguinte pessoa e fala assim, aqui é o Washington Oliveto. Você gostaria de trabalhar comigo? Pô, o maior cara do mercado, né? E aí eu vim para São Paulo e
em São Paulo, eu engordei que nem louco, porque era um mar de ansiedade numa cidade que comer é o grande esporte, tá certo? E aí eu fui... eu ganhei um espaço em São Paulo porque eu aprendi uma coisa com o Duda Mendonça, que hoje eu luto para meu pessoal não fazer, mas fui eu que infectei eles nessa história. O cara me pediu um anúncio, eu fazia 15. Me pediu uma campanha, eu fazia 4. Agora, para isso, você não tinha fim de semana. Sim. Tá? E como eu só gostava de trabalhar, eu também inventava coisas para estar sábado e domingo e tal. E claro que isso se paga um preço, já fumando, bebendo, comendo demais, ansiedade, parará. O Marcelo Serpa tentou me influenciar, ele disse, não faz análise e tal, e eu não ouvi. Né? Então, e é por isso que eu admiro tanto ele, porque ele foi maior que eu, se cuidando melhor, tendo uma vida mais light, e profundamente prolífica, produtiva, entendeu? Mas foi um longo caminho com uma bola no pé, né? Entendeu? E ao longo da vida, eu cheguei num momento muito crítico, e é isso que eu te falo, a lona, ela não te dá, ela só tem 2 opções, ou você morre, ou você voa, né? O Roberto Calil, quando me apresentou ao Arthur Guerra, ele falou assim, você vai morrer. Você fuma demais, você bebe demais, você está com muito peso, você tem um super estresse, e seu pai morreu com 45 anos de infarto. Então, você não tem lá muitas opções. Diante desse quadro, tá? Eu fui. Mas não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Claro. Todo mundo acha que esse tipo de coisa é pílula. Você toma, esse é o momento do imediato. E foi um longo caminho. Eu lembro que você me contou que seu pai morreu, acho que na Na travessia travessia, 45 Itaparica, anos. Né? 45 anos, no ferryboat de Salvador para Itaparica. Qual é teu sonho? O meu sonho é hoje, primeiro é fazer isso que eu estou fazendo aqui. Eu amo o que eu faço. Eu sempre amei. Mas aqui tem uma coisa diferente. Eu saboreio o que eu amo. Né? Eu saboreio o que eu amo. Eu gosto. Outra coisa, eu acho que esse prazer, sabe, de degustar a vida, sabe, de fazer playlist, de trabalhar para Trancoso. Hoje eu sou um vivente profissional. Eu sou um grande profissional também em viver. Isso, para mim, eu estou levando muito a sério. Em escrever. Eu quero escrever um livro de Trancoso chamado Exílio, que é onde eu me exilo de mim, né? Trancoso, sim. Entendeu? E eu fico lá. Às vezes eu fico trabalhando de lá mesmo. Trabalho muito, mas acordo cedo, vou no mar. Eu levo sempre meus personal trainers para nunca deixar de trabalhar. Eu fui para um bar mitzvah em Israel, levei. Aí o cara falou assim, mas isso custa muito caro. Eu falei, custa um vinho, né? Sabe esse vinho que você toma aqui? É isso que custa por mês para mim. Então é uma questão de prioridade. Então, essa coisa de estar saboreando a vida, né? E Harvard tem um estudo enorme sobre a felicidade. Eles fizeram todas as pesquisas, parará, e no final o cara faz a seguinte síntese. Felicidade é viver como sua avó vive. E é muito bom isso. Que maravilha. Nizam, a gente é esse mosaico de contradição, de luz, sombra, dúvidas e fé. E você é um exemplo de vulnerabilidade e sempre colocou tudo de uma maneira muito transparente, muito verdadeira. Muito feliz de estar aqui com você. Super, super obrigado. Olha, muito obrigado. Toda vez que as pessoas acham que os perfeitos, né, são os iluminados, eu sempre lembro que Moisés era gago. Pensa bem, você é gago, você tem um negócio enorme para ir, tá? Entendeu? E como é que você anima um povo no deserto? Eu sempre falo, o maior corretor do mundo é
O maior animador do mundo era Moisés, porque ele levou um povo a ver um terreno e andou 40 anos e ainda não pôde nem entrar, entendeu? Então, ele foi até lá e depois Josué assumiu, né? Em que Deus fala, não pisa nem à direita nem à esquerda, tenha coragem e que eu vou com você. Então, eu acho o seguinte, o filme, para mim, é síntese da minha vida, o comercial, é o Think Different, do Steve Jobs. Sim, né? sim. Aqueles que são loucos o suficiente e que acham que podem mudar o mundo são esses que realmente acham e fazem. Muito obrigado. Obrigado a você.